Graça e paz em nome de Jesus. Esse amém, eu vou deixar como está, porque eu tenho certeza que ao final dessa celebração, você vai entender melhor o que significa quando nós falamos graça sobre a sua vida, e você vai poder dizer sempre um amém, que significa assim seja, com entendimento. Não de uma maneira automática, mecânica, ou como um clichê evangélico, mas como um sentido que você dá e um símbolo que torna vida ao seu coração, quando você diz amém a uma saudação como essa. Mas eu não vou dar essa segunda oportunidade agora, porque primeiro você precisa entender o que significa essa graça maravilhosa de Deus sobre a nossa vida. E nós vamos falar sobre um personagem que está na nossa escola da vida. Inclusive, eu quero dar aqui uma palavrinha aos papais e às mamães. Se você estiver com o seu filho ou a sua filha por aqui, você tem a condição de levá-lo à nossa área infantil. Hoje eles vão participar de uma ceia especial, de uma ministração especial lá. Então, se tem crianças aqui, você pode conduzi-los até o nosso espaço Kids, para que eles possam ser ministrados na linguagem, na altura e na condição que eles entendem. E nós adultos teremos aqui o nosso tempo e vamos ser ministrados na ceia aqui também, hoje de uma maneira excepcional, de forma separada das crianças, mas por um objetivo muito próprio e muito incomum aqui. Escola da vida. Esse tema é um tema que tem nos trazido lições de personagens importantes, que trazem para nós considerações sobre como podemos agir, reagir e responder à vida. E eu trouxe um personagem bastante desconhecido e também bastante enigmático nas Escrituras. O nome dele é Mefibosete. Quantos aqui nesse auditório já ouviram falar de Mefibosete? Levanta a mão para eu saber. Temos aí um pouco menos que a metade de pessoas que já ouviram esse estranho e incomum nome das Escrituras, mas que tem uma história riquíssima. E se eu pudesse dar um subtítulo à história e à caracterização da vida de Mefibosete, seria certamente uma história de restauração. Mefibosete, uma história de restauração. Para isso eu quero convidar você a entender o contexto, o cenário. Eu vou ler um texto bíblico contigo. Esse texto é um pouquinho mais longo do que nós nos habituamos a fazer aqui, mas eu peço a sua atenção total, porque ele nos dá o contexto e o fundamento para aquilo que nós precisamos aprender sobre essa vida tão inspiradora desse personagem em tela. E aqui está o texto que está registrado em 2º livro do Samuel, capítulo número 9, versículo 1, que relata um pouco da história deste homem que vamos tratar a partir de agora. E disse então Davi, o grande rei Davi, o conhecido rei Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Jonatas era o melhor amigo de Davi, que era filho de Saul, o rei de Israel. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe então o rei: és tu Ziba? E ele respondeu: eu mesmo, o teu servo. Então, disse-lhe o rei. Novamente ele faz a mesma pergunta da bondade. E essa palavra é importante para você grifar aqui e memorizar. Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou-lhe o rei. E Ziba lhe respondeu: está na casa de Marquir, filho de Amiel, em Lodebar. Não sei se você consegue perceber um tom de desdém, um tom de desprezo desse servo da casa de Saul, que conhecia a descendência de Saul, que havia sido espalhada sobre a face da terra, e que diz para Davi o seguinte: até que eu conheço um desses descendentes de Saul, sim. Mas rei, você não vai se interessar por ele. Trata-se de uma pessoa inútil, imprestável. Essa pessoa não combina com o ambiente do palácio, não combina com a suntuosidade, com a solenidade, porque este descendente de Saul, que o Senhor quer abençoar, ele é aleijado de ambos os pés. Há um tom de desprezo e de uma forma de estereótipo tratada sobre a vida desse homem. Esta qualidade ou essa caracterização mostra muito de como era a vida de Mefibosete, inclusive antes de ele se tornar um homem aleijado, porque ele não nasceu assim. Mefibosete está assim. Atenção a essa frase que é importante. Ele não nasceu assim. Esta é a sua condição. E interessante que as Escrituras
tem a preciosidade de contar para nós como é que Mefibosete ficou paralítico. E não está nesse texto. Inclusive está 5 capítulos antes de Davi querer mostrar a bondade dele a alguém da casa de Saul. E eu trouxe esse texto porque só se apresenta aqui em 2º livro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, o registro de como Mefibosete ficou coxo. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e do seu filho Jonatas. Então a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. O seu nome era Mefibosete. Eu quero mostrar para você um pouquinho desse cenário, porque talvez, à primeira vista, pareça uma coisa ilógica, desproporcional e uma hipérbole das Escrituras. Como assim? Uma criança cai e fica paralítica numa correria de uma babá? Parece bastante incoerente, não é verdade? Mas se você conhecer o contexto das guerras militares do mundo antigo, você vai entender bem o nível de desespero que leva essa babá na sua busca por salvar a vida da dinastia da época, tomar este caminho e, no seu caos pessoal, acabar derrubando essa criança. Era comum que quando um rei perdesse a guerra, ou quando ele fosse assassinado em batalha, que o rei sucessor, que aquele que viesse para tomar a terra, ele eliminasse e de certa maneira exterminasse todos os descendentes reais da dinastia anterior. Para proteger contra qualquer rebelião ou qualquer levante, o rei sucessor, o vencedor da batalha, eliminava toda a descendência. Então, quando eles receberam a notícia lá na casa e no palácio de Saul, de que Saul e o príncipe herdeiro haviam morrido na batalha, o desespero e o caos tomou conta daquele palácio, e todos começaram então a reunir as suas bagagens, reunir as suas carruagens, e começaram a correr para salvar as suas vidas, especialmente aqueles mais próximos da família real. E esta babá, que estava com Mefibosete de apenas 5 anos, talvez da carruagem, talvez do alto de uma montanha, não sabemos. O fato é que essa queda, que ela permitiu que acontecesse, trouxe um resultado inevitável, irreparável e permanente na vida desta jovem criança. Ela se tornou paralítica e ela não tinha condições mais de se movimentar. Este é o retrato trágico de como se inicia a vida de Mefibosete. Uma criança que surgiu, uma criança que tinha sonhos, uma criança que tinha futuro, mas que uma queda lhe cerceou de todos esses direitos e também de todas essas possibilidades. Davi está consciente dessa história. Davi sabe que a família real anterior realmente fugiu e se dissipou para todos os lados. E ele sabe que Mefibosete é um coxo, é um paralítico. E Davi não desiste desse jovem. Aliás, esse jovem que já era adulto, inclusive, quando Davi pergunta o paradeiro de alguém da dinastia de Saul. E veja só como a história continua, falando sobre a conversa de Davi com Ziba, sobre o jovem aleijado. Então, mandou o rei Davi a Ziba trazê-lo de Lodebar. Não importa que ele esteja numa terra distância, traga-o de volta. Traga-o da casa de Marquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo. Terceira vez que essa palavra bondade aparece. Por amor de Jonatas, o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, que é o teu avô. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então inclinou e disse, quem é o teu servo? Quem é este homem aqui, eu, Mefibosete, para que tenhas olhado para um cão morto como eu? Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão na minha mesa, sempre.
Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei Davi: segundo tudo que o meu senhor, o rei, mandou ao teu servo, assim fará. Agora olha só a caracterização pela terceira vez que esse texto apresenta. Comeu, pois, Mefibosete à mesa do rei, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E o último versículo registra o quadro final da história desse homem, que vivendo uma tragédia, experimenta uma restauração. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. A sua história termina falando da sua tragédia, mas também apresentando a sua restauração. Mas como é que a gente pode entender melhor a história deste homem, num gráfico onde a gente possa perceber o movimento de Deus para trazer a restauração a uma história trágica? Eu quero primeiro mostrar para você que Mefibosete pertencia à descendência real. A sua condição de paralítico não tirava o direito de ele ser tratado como descendência real. A sua história de vergonha, de afastamento, a sua história de desprezo, não roubava uma identidade, ou não deveria lhe roubar uma identidade própria, que ele era descendente real. Agora, um descendente real rastejando a barriga pelo chão. Um descendente real com as pernas feridas de tanto tentar se locomover num mundo difícil e que exigia tanto dele. Estamos falando de uma descendência real ou de um príncipe vira-latas. Um príncipe que agora se colocava na condição de cão morto e que não conseguia mais se entender ou se perceber assim. Mas isso não muda o fato de que a história de Mefibosete começa na realeza. Ele é herdeiro do trono, ele é herdeiro de todos os bens e de todas as posses da dinastia real de Saul, o seu avô, de Jonatas, o seu pai, e que agora lhe pertencia. Sim, Mefibosete, embora sua condição não parecesse, ele pertencia à descendência real. Mas por que esse homem não vive assim? Por que ele não experimenta essa identidade? Por que ele não tem o prazer dessa dignidade? Porque o movimento na vida dele conspirou inexoravelmente para que ele chegasse a esse estágio de total vergonha e de total desprezo. Quer ver como a história de Mefibosete acontece? Em gráficos, para que a gente possa agora tornar um pouco mais pedagógica a nossa conversa. Primeira coisa, Mefibosete não se sentia parte da descendência real, porque ele era um homem caído. A queda afetou seus movimentos. A queda lhe roubou os seus sonhos. A queda lhe tirou a integridade. Ele agora era um paralítico por causa da queda. Isso não te lembra alguma coisa? Isso não faz sentido para você? Porque Mefibosete é vítima da queda. Ele não é vítima do sistema social. Ele não é vítima do sistema político ou econômico. Ele não é vítima da religiosidade. Ele não é vítima de pais abusivos ou violentos. Ele não é vítima de uma condição socioeconômica insuficiente. Ele é vítima da queda. Gênesis capítulo número 3 chama a desobediência da humanidade, nos nossos pais, Adão e Eva, de queda. Todos nós, homens e mulheres, toda a humanidade está de alguma maneira também presa a esse contexto de queda. Nós também fomos criação de Deus. Aliás, nós somos coroa da criação de Deus. Aliás, nós nos tornamos herdeiros das coisas de Deus. Mas a queda afetou tudo. E o nosso problema é que nós desenhamos e direcionamos os nossos dilemas, os nossos sofrimentos, os nossos dissabores aos problemas que experimentamos na terra e não atingimos o ponto nevrálgico, que é a questão da queda. A gente fica totalmente triste, abatido, perturbado com uma traição, com um desprezo, com uma vergonha que passamos, com um abandono. Nós ficamos totalmente estupefatos diante de situações onde as pessoas nos confrontam, nos agridem, nos ofendem, são injustas conosco.
E nós começamos a atacar isso dizendo: a culpa é do sistema, a culpa é da pessoa, a culpa é do passado, a culpa são dos meus pais. E começamos então a direcionar aquilo que é resultado da queda para um lugar onde nós não poderemos resolver. Mefibosete é paralítico e sofre os resultados disso na sua vida por causa da queda. O seu casamento e as lutas que você vive matrimonial é o resultado da queda, porque não foi assim desde o princípio. O seu casamento não é assim, o seu casamento está assim. Ele não foi criado para ser um lugar de brigas e intrigas. Ele não foi gerado para ser um lugar de confronto e de infidelidade. Mas a queda afetou também seu casamento. A sua empresa em estágio de falência, nas lutas financeiras ou nos problemas tributários, é o resultado da queda. Não foi assim desde o princípio, quando tínhamos que lavrar o solo e cuidar para que pudéssemos dele nos alimentar, mas com suor, penas, deveríamos agora obter o nosso pão, resultado da queda. A sua saúde, o seu relacionamento interpessoal, o mundo injusto que nós vivemos, as coisas que nós experimentamos, é resultado imediato e direto da queda. O nosso problema é que nós não enxergamos isso. Irmãos e irmãs, somos seres caídos. O pecado opera em nossa vida. 1 de João 5,19 diz que o mundo está sepultado, está jurisdicionado ao poder do maligno. Todo esse sistema, regras e valores mundanos conspiram contra nós e contra a nossa vida com Deus, porque esse mundo também está sujeito à queda. A queda atingiu o seu casamento, a natureza, atingiu a mim, atingiu a igreja, atingiu a nossa espiritualidade. Não há ninguém que tenha ficado imune à queda. Mefibosetes que estão sentados nessas cadeiras, Mefibosete que prega desse altar, ou que canta dessa plataforma, todos nós somos parecidos e semelhantes. Somos o resultado da queda. Somos homens e mulheres que caíram, porque o pecado também habita em nós. Mas veja bem, que isso trouxe a Mefibosete uma outra condição. Ele é um homem caído, mas também é um homem limitado. A sua paralisia era evidente. Ele foi tolhido do direito de ir e vir. Ele não tinha mais condições de corresponder com a autonomia. Não se trata mais de um homem autossuficiente, mas de agora um homem submisso a todas as condições que ele vivia. Sim, a sua queda lhe trouxe limitações. E eu quero garantir isso para você essa noite. Você que tem pensado no evangelho triunfalista, onde, vindo para o evangelho, você vence todas as lutas que você vem experimentando na sua vida. Eu quero dizer para você que algumas limitações ainda continuarão permanentes e presentes, porque é o resultado de um mundo caído, de seres humanos caídos, que ainda aguardam e cantam: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ainda choramos, ainda lamentamos, ainda nos entristecemos, o sofrimento ainda nos toca, a vida ainda é uma luta e também completos de sabores em ocasiões oportunas, mas a verdade é que muitos de nós nos sentimos limitados. Muitos de nós estamos lutando contra situações ainda rotineiras. Nos levantamos para depois cair de novo. E tentamos viver uma vida que muitas vezes não se corresponde, não perdura. Seres humanos limitados, seres humanos vulneráveis. Nós não somos super-homens, nós não somos super-mulheres. Nesse púlpito não há um super-humano. O pecado nos tornou sub-humanos. Jesus não veio para nos fazer sobre-humanos, Ele veio pelo menos para resgatar a nossa humanidade e reconciliar essa humanidade com Ele, para que um dia pudéssemos viver na eternidade com o corpo ressurreto. Mas enquanto isso não acontece, Deus veio nos fazer mais humanos e não super-humanos. Somos uns limitados, somos vulneráveis, somos frágeis. O problema é que muitas vezes não reconhecemos, não permitimos e não admitimos isso em nossa vida. E então, rastejamos pelo mundo. Um rastejamento triste, tentando sobreviver a nossas custas, tentando corresponder à vida da nossa própria maneira. Gente que está esfolada na vida de tanto se rastejar, para tentar de alguma maneira conquistar o seu sonho pessoal. Gente que está machucada e ferida,
de tanto se rastejar para conquistar amor e prestígio. Gente que na limitação do mundo tenta rastejar um pouquinho melhor que os outros e chegar na frente, mas isso não muda o fato de você continuar limitado e rastejando. O meu problema com desenvolvimento pessoal e com coaching não é o fato de que isso traga benefício à humanidade. O meu problema com isso é que ele se propõe a atingir a raiz do problema humano que ele não consegue atingir. Se nós precisamos nos levantar da nossa condição limitada de rastejamento, isso só pode ser feito se atingirmos a queda, se formos confrontar quando caímos, porque senão é paliativo. Senão nós estamos criando um modelo apenas para rastejar melhor. Então o que o coaching e o desenvolvimento pessoal faz? Faz com que algumas pessoas rastejem melhor que as outras. Algumas pessoas estão rastejando mais rápido. Outras têm a sua musculatura mais robusta. Chegam antes do que os outros. Têm mais oportunidades que os outros. Aproveitam melhores oportunidades que os outros. Mas isso não muda o fato de que ainda são príncipes rastejantes, que muitas vezes são descendência real vira-lata, tentando virar as latas desse mundo, comer um pouquinho das migalhas do consumo, um pouquinho das migalhas do carreirismo, um pouquinho das migalhas do mercado, um pouquinho das migalhas do amor, um pouquinho das migalhas do prestígio, e as pessoas vão revirando latas, descendência real, rastejando ao mundo, rastejando melhor, rastejando pior, mas príncipes rastejadores. Esse é o dilema de Mefibosete, que tem que lidar com a sua limitação e se rastejar por um mundo que só exige mais e maior velocidade. Isso é insano, injusto, pedir para uma pessoa tão fragilizada chegar mais cedo, chegar mais rápido e aproveitar melhores as oportunidades. Que mundo é esse que nós vivemos? Que maltratamos e humilhamos pessoas que não conseguem se levantar muitas vezes da sua condição de rastejamento. Mas além da limitação, o que a gente vê acontecendo nesse homem é que ele é um homem fugitivo. A palavra Lodebar, você viu onde ele foi morar? A palavra Lodebar é a região geográfica onde ele foi habitar. Em hebraico, a palavra Debar significa terra que emana leite e mel, terra produtiva, terra verdejante. Olha que coisa bonita, parece o Salmo 23. Lindo para um homem rastejador ir morar. O problema é que a região não chama Debar, a região chama Lodebar, prefixo negativo do hebraico que diz não. Então se um lado nós temos a terra que emana leite e mel, Mefibosete vai morar na terra que não emana leite e mel, a terra que não é fértil, a terra que é árida, sem pasto, a terra estéril. Alguns tradutores chamam isso de terra do esquecimento. É onde esse homem vai se refugiar diante das ameaças que ele está vivendo como descendência real rastejante. Ele quer se proteger, ele quer se guardar, ele não quer estar vulnerável. Então ele tenta de alguma maneira se refugiar em Lodebar. Então ele compra uma casa no condomínio para ver se isso o protege. Então ele entra nas redes sociais e se apresenta com um perfil impostor para ver se isso o protege de quem de fato ele é. Por isso ele conquista mais posses para ver se de alguma maneira o ter lhe protege de ser. Então ele começa a se rastejar para lugares distantes para tentar se proteger das ameaças que ele vive contra a sua própria vida. Lodebar é a terra do esquecimento, e quantas pessoas que me ouvem aqui essa noite estão fugindo para essa terra. Querem proteger, querem se guardar a si mesmos. Eu quero garantir para você, pela palavra de Deus e também pelas experiências que nós vemos, nenhuma aquisição financeira, não é o lugar onde você mora, não é o status que você tem, não é a posição que você ocupa que vai proteger você quando você estiver em Lodebar. Porque eu conheço muita gente que tendo muito, ainda está em terra árida. Eu conheço muita gente que tendo pouco e a miséria persistindo ao seu redor, ainda está em terra árida. Eu conheço gente muito influente que habita de uma maneira contínua em Lodebar. E eu conheço gente anônima que nunca saiu de Lodebar. Não é a nossa posição, não é o nosso feito, não é estar lá que vai nos proteger e vai livrar a nossa identidade ou vai reconfigurar a nossa dignidade.
nós não vamos nos proteger habitando em Lodebar. A verdade, Lodebar é a consequência de quem quer fugir da tratativa com a sua queda. De quem quer viver esquivando da responsabilidade de lidar com a sua própria queda. Então o que acontece com esse homem? Obviamente, um homem fugitivo tem ali a sua identidade deturpada ou deformada. É completamente destruído o senso de identidade desse homem. Quando ele vai até Davi e é chamado, você percebeu a palavra que ele usou para se referir a si mesmo? Ele chega a Davi e diz: eis aqui o teu servo. Não, peraí, você é descendência real, meu amigo. Você é príncipe. Conheço a sua linhagem. Eis aqui o teu servo. E aí ele diz, e vai mais fundo, explicando a sua condição, ele diz: Davi, o que você viu em mim para se importar como um cão morto como eu? Era esta a autorreferência que Mefibosete tinha sobre a sua identidade. Ele se considerava uma pessoa imprestável, inútil, totalmente desprezível, ao ponto de se autocaracterizar como cão morto. Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz: como o homem imagina em seu pensamento, em sua alma, assim ele é. Então você imagina como era o comportamento deste Mefibosete? Você acha que em Lodebar ele tinha uma vida de muitos benefícios? Você acha que fugindo da sua condição ele conseguia experimentar coisas maravilhosas para ele mesmo? Não, porque a sua autoconsciência revelava o que ele pensava sobre si. Ele diz: eu sou o cão morto. E o que um cão morto faz? O que um cão moribundo faz? Lambe as suas feridas, fica preso aos seus próprios dejetos, é digno de pena e de piedade. Então o que ele está dizendo é o seguinte: Davi, você me chamou para esse palácio, eu já estive aqui um dia, mas eu entendo, Davi, que eu não sou digno de pisar esse lugar. Eu não posso ficar à sua mesa, eu não posso conviver com a realeza, porque a minha condição é de queda, a minha condição é de paralisia. Eu sou um homem fugitivo, eu sou um homem que sou um cão morto, eu só como migalhas. Quantos de nós, queridos, a despeito de tudo que temos ou possuímos, a despeito da nossa vida surpreendente e fantástica das redes sociais, apesar do nosso senso de conquista e de humanidade progressiva, fruto de um positivismo que foi pregado dizendo que você está sempre melhor, que a humanidade está sempre evoluindo. Um positivismo diz que o homem é senhor de si mesmo e ele está sempre numa cadeia de autoevolução. Você sabe que isso não é verdade. Você sabe quando olha no espelho, quando deita a cabeça no travesseiro. Você sabe os pensamentos que visitam a sua mente. Você sabe os comportamentos que voltam à sua vida. Você sabe as dores que tocam a sua alma. Você sabe que a humanidade não vai bem. Você sabe que o ser humano é caído. E você sabe sim que também é um cão morto, que também é alguém tentando rastejar e muitas vezes comendo de migalhas, apresentando ao mundo o banquete das migalhas dos príncipes rastejantes. Acho que isso poderia dar um nome de um filme. O banquete das migalhas dos príncipes rastejantes. Gente que tem o DNA da realeza, gente que tem o DNA da vida abundante, rastejando por um pouquinho de migalhas, pulando de cama em cama, de mesa em mesa, de trabalho em trabalho, de cidade em cidade, de igreja em igreja, de religião em religião, para tentar de alguma maneira comer uma migalhinha do banquete, quando essa pessoa deveria estar sentada à mesa, não aos pés da mesa, comendo as suas migalhas. Então a humanidade é esse quadro, é esta realidade. Então chega-se à conclusão de que Mefibosete é uma vergonha total, é uma vergonha completa. Aliás, a Bíblia é tão preciosa, queridos, que sabe o que significa a palavra Mefibosete? E aqui nós não conseguimos saber o que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha. Nós não sabemos se Mefibosete tem esse nome por causa da sua condição, ou essa condição é o resultado do destino profético que os seus pais lançaram sobre ele.
A verdade é que Mefibosete significa vergonha destruidora. Tudo na vida desse homem conspirou para ele ser uma completa vergonha. E não havia nada que ele pudesse fazer para conseguir reverter esse quadro por si mesmo. Eu sou uma vergonha, queridos. Porque eu sou humano. E essa é a realidade da humanidade. Nós somos uma vergonha. Temos em nós uma vergonha destruidora, que destrói famílias, que destrói sonhos, que destrói propósitos, que destrói chamados. Nós somos uma vergonha. E se nós não entendermos essa curva descendente, ou essa seta que empurra para baixo, como eu estou mostrando nesse gráfico, nós não recuperaremos o nosso lugar em Deus. Porque sim, você precisa ser advertida disso, eu preciso ser advertido disso. A mensagem profética de Deus é que você pode ser um grande homem de sucesso, você pode ser uma mulher que tem um corpo esbelto e que atenda aos padrões de beleza dessa humanidade. Você pode ser alguém que tenha algo e que possua algo. Você pode ser alguém com muitos relacionamentos e de grande influência. Mas isso não muda o caso, que sem Jesus, você está na seta descendente, indo direto para o inferno. Empresário bem-sucedido em a seta descendente. Mulher muito bem sucedida, mas indo em seta descendente. Jovem muito popular, mas em seta descendente. Uma vergonha indo para o inferno. Você entende que sem Jesus não há solução? Podemos parecer, podemos performar, mas na realidade, no fundo, somos impostores. Na verdade, no fundo, somos uma farsa. Porque sem Jesus Cristo em nós, você e eu somos uma completa vergonha. Não somos melhores que Mefibosete. Por isso que Mefibosete é um quadro legítimo e preciso da humanidade. Olhe para esse quadro e veja se não faz sentido. Olhe esse quadro e desmonte o veneno pernicioso do positivismo, dizendo: ah, você está indo bem, olha como você é melhor, olha como você está melhor que os seus pais. Olhe para esse quadro e veja o quão fundo nós chegamos na nossa condição sem Deus. Por isso, se nós não tivermos essa consciência, será muito difícil passar para um outro processo em outro estágio. Porque embora Mefibosete seja uma vergonha, eu disse para você que ele era um homem cheio de restauração, com uma história de restauração. E isso acontece porque ele tem um encontro especial. Mefibosete tem um Tinder que mudou a sua vida. Um encontro. Aliás, deixa eu dizer isso para você. O Espírito Santo me leva a falar isso de uma maneira muito específica para alguém essa noite. Você que entrou no Tinder essa semana e marcou um encontro com uma pessoa, e essa pessoa não apareceu, eu queria te dizer que foi um livramento de Deus, porque Ele tinha um encontro com você aqui essa noite nesse lugar. Porque é esse encontro que vai mudar a sua vida. Você está procurando alguém para preencher a sua carência, o seu vazio, mas esse alguém está aqui essa noite e o nome dele é Jesus. Só um encontro foi capaz de mudar a vida de Mefibosete. Não foi a sua condição, não foi o seu progresso, não foi o seu esforço, foi o encontro. E esse encontro se dá com o rei Davi. E eu acho tão lindo isso, porque sabe o que significa a palavra Davi? Significa o amado. O amado. A vergonha encontra o amado. Você está conseguindo entender para onde o Senhor está direcionando o seu coração, inclinando a palavra dEle? E tem gente que diz o absurdo de que o Antigo Testamento precisa ser atualizado, e que o Antigo Testamento precisa ser extirpado da leitura cristã. Olha só o que esse texto aponta, e o que esse texto desenha. A vergonha encontra o amado. Quando Jesus sai da água após o batismo, vem uma voz do céu e diz: este é o meu filho Davi, em quem tenho todo o meu prazer. A palavra literal para ser traduzida para o hebraico seria: este é o meu filho Davi, mas nós traduzimos: este é o meu filho amado.
Mefibosete encontra-se com o amado. E quando há esse encontro, algo começa a acontecer numa curva ou numa seta ascendente, que é aí que você precisa estar. É aí que a palavra de Deus precisa te trazer a consciência. Uma curva ascendente que mostra a busca do perdido. Davi, como rei e como figura de Jesus, ele olha para Ziba e diz o seguinte: onde é que o Mefibosete está? Ele está em Lodebar, manda buscar. Não, mas ele é aleijado, manda buscar. Mas ele vai trazer transtornos, manda buscar. O Deus que nós servimos é o Deus que manda buscar. Não foi por um acaso que você chegou aqui essa noite, que alguém te convidou. Foi Ele que mandou buscar. Foi Ele que usou recursos, pessoas e situações, e pessoas sensíveis à sua voz permitiram ser usadas por Ele para ir até você e te trazer aqui. Deus te mandou buscar, e Ele continua mandando buscar. É um drogado? Manda buscar porque é meu. É promíscua? Manda buscar porque é minha. É ganancioso e predador? Manda buscar porque também é meu. É negligenciado e com ideações suicidas? Manda buscar, porque também pertence a mim. Davi manda buscar, e Deus também manda buscar. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos mandou buscar para Ele, através de Jesus Cristo. Você é o resultado de uma busca totalmente apaixonada de um Deus apaixonante. Deus correu atrás de você e trouxe você até a presença dEle. Deus manda buscar. Te encontrou naquela condição, te achou para te trazer aqui e dizer: você me pertence, você é minha. Tentou correr, tentou ir para Lodebar, né? Tentou rastejar. Mas você é minha, disse Deus. Você me pertence, disse Deus. E é por isso que você está aqui hoje ouvindo essa palavra. E além de mandar buscar, o que Davi faz? Revela a graça. A palavra bondade aparece 3 vezes no texto. E você sabe, quando uma palavra repete 3 vezes, ela está no núcleo. Ela está no potencial de explosão, de conteúdo e de significado. A palavra hebraica é chesed, que é traduzida como bondade, mas também pode ser graça. É a mesma palavra do Salmo 23, certamente chesed e fidelidade me seguirão por todos os dias da minha vida. Davi diz: eu quero mostrar a você, Mefibosete, a bondade de Deus e a graça de Deus que opera através da minha vida. Se Davi matasse a Mefibosete, ele não estaria sendo cruel, porque essa era uma prática normal e natural da estratégia militar da época. Se Davi matasse a Mefibosete, ele não estaria fazendo nada estranho. E as pessoas diriam: tinha que ser assim. Mefibosete merecia a morte. E Davi diz para ele: se eu te matasse, eu não estaria fazendo nada errado, mas eu decidi te dar a vida e te oportunizar através da graça. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Nós estávamos mortos, mas por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele nos trouxe à sua presença. E nós que antes estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Jesus Cristo, o qual de 2 fez um só e rompeu a barreira de inimizade que era contra nós. Ou seja, o Deus todo gracioso em Jesus, para nós que merecíamos a morte, manifestou a graça. Por isso você e eu não podemos ser merecedores de nada. Quer ser bonzinho? Quer fazer tudo certo? Quer merecer a graça de Deus? Ô Senhor, dá uma olhada para mim aqui, olha o que eu estou fazendo para ti, está na hora do Senhor recompensar. Quer merecer? Isso não é evangelho. Evangelho é graça, favor e merecido. É quando você merecendo a morte, Deus te dá a vida. Quando você merecendo a miséria, Deus te dá prosperidade. Quando você merecendo o mal, Deus transforma isso em bem. É quando você merecendo o pior, Deus faz o melhor. Isso é graça. É Deus operando em nós e fazendo em nós o que nós não poderíamos fazer jamais por nós mesmos. Davi diz: Mefibosete,
Você não merece, mas eu vou te dar a minha graça e vou te dar a vida. Consegue ver isso? Consegue entender isso na sua vida, no seu coração? E aí, vem a restauração. E sabendo disso, Mefibosete, eu, Davi, te devolvo a terra do teu pai Saul e toda a herança. Porque embora você tenha vivido rastejando em Lodebar, você nunca deixou de ser descendência real da minha perspectiva. Você sempre mereceu a dinastia real. Você sempre foi príncipe, Mefibosete. Então receba de volta. Minha irmã e meu irmão, eu não sei por onde você tem andado rastejando. Eu não sei em que lugares você tem mendigado. Eu não sei como tem sido a sua vida até aqui. Mas eu posso, pela palavra de Deus, lhe garantir que embora você possa viver mendigando coisas nesse mundo, Deus olha para você e diz: você nunca saiu do meu coração, você nunca deixou da condição de ser filha, você nunca deixou de ser alvo do meu amor, da minha paixão, você nunca deixou de ser minha princesa, princesa com as vestes sujas, princesa com as vestes rasgadas, princesa envergonhada, mas a minha princesa pessoal, diz Deus, você nunca deixou de ser o meu príncipe, um príncipe lameado, um príncipe sujo e maltrapilho, mas ainda eu vejo você, você é minha descendência, você é minha criação. Quantos príncipes e princesas aqui essa noite, que já não se veem assim, mas que Deus vem até esse lugar, rasgando pela palavra e diz: você me pertence, você não se enxerga mais assim, mas eu te enxergo e te dou a minha herança de volta, eu te dou o que você merece de volta, que é da minha graça, do meu amor dado a você, desde a fundação do mundo. É por isso que nós cantamos que nós somos co-herdeiros em Jesus Cristo, porque a herança de Deus é resgatada em Cristo para nós, e você não precisa mais viver como príncipe rastejante, e não precisa mais virar as latas do mundo como um cão morto, porque na verdade você tem direito a um banquete maravilhoso, porque você agora, como Mefibosete, é adotado como filho. É isso que acontece nesse texto. Mefibosete agora vai sentar à mesa. E a palavra mesa aparece 3 vezes, na 4ª vez diz que é algo perene, contínuo. Então, Mefibosete comeu, significa um estado de passado perfeito, ou seja, comeu, continuava comendo e pertencendo à mesa de Davi. 3 vezes, e na 4ª definitiva. O que a palavra de Deus está ensinando sobre isso? É que naquela época não era comum outras pessoas sentarem à mesa do rei se não fossem filhos ou próximos. O que Davi faz é preparar uma mesa para Mefibosete, como o Salmo 23. Prepara uma mesa na presença da minha vergonha, dos meus adversários, daqueles que me ameaçam. É que Davi está fazendo, é dizendo: Mefibosete, agora você é meu filho. Você não é mais um esquecido. Você não é um abandonado nem um rejeitado. Mefibosete, você não é mais uma vergonha. Você consegue colocar o seu nome nisso, minha querida? Você consegue entender Deus falando com você, meu amado? Coloca o seu nome no lugar de Mefibosete. Você não é mais um mendigo. Você não é mais um indigente. Você é meu filho, diz Deus. Você é minha filha, diz Deus. Então Davi coloca Mefibosete à sua mesa, e o texto diz: e comeu Mefibosete da mesa de Davi como um dos seus filhos. Adoção. Ele foi adotado, isso lhe trouxe como característica o privilégio de ser herdeiro de todas as coisas do seu pai Davi. É isso que Deus fez para nós. Então, esse encontro com o amado trouxe de volta a descendência real. É isso. Um estágio de queda denigra a imagem para uma vergonha. O encontro da vergonha com o amado leva de volta ao estágio de descendência real. E aí eu quero mostrar para você esse texto, porque na verdade Jesus é a figura de Davi, enquanto Mefibosete é a representação da humanidade. Davi é a figura de Jesus, que manda buscar, que restaura, que adota e que transforma filhos pecadores em descendência real. Agora preste bem atenção nisso aqui. Talvez você não percebeu, mas o que acontece quando a vergonha encontra o amado? Um novo. Há uma mistura aqui que nós vemos
que o amor do amado encobre a vergonha daquele homem. Preste atenção que isso está na Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: que nós agora estamos em Cristo. Olha a palavra, dentro de Cristo, em Cristo. Nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, minha irmã e meu irmão, eu queria dizer para você em poucas palavras, que você sem Cristo é uma vergonha, mas você com Cristo é príncipe e princesa. Como isso pode fazer? Porque a palavra de Deus diz que o amor de Deus encobre o nosso pecado. A palavra de Deus diz em 1 de João, capítulo 3, versículo 1, vejam como é grande o amor do nosso Pai, ao ponto de sermos chamados filhos seus. Deus nos adota pelo seu amor. Você não é mais a sua vergonha, você não é mais a sua queda. Embora as cicatrizes estejam aí, embora a paralisia ainda te explore, mas você agora senta à mesa do rei. O texto termina dizendo: e Mefibosete comia à mesa do rei em Jerusalém todos os dias da sua vida, e era aleijado de ambos os pés. Ele continuava ainda como resultado da queda, mas agora um homem caído que senta à mesa porque tem dignidade. A sua identidade foi retrabalhada. E olha só o que acontece nesse texto. O que acontece quando o encontro da vergonha e o amor se estabelecem? Acontece a restauração. Pegue onde a cruz está ali afetando. Pegue a imagem horizontal da cruz, que mostra um homem caído para adotado como filho. Por isso que nós não cantamos essa canção por um acaso. O louvor é a pregação da palavra. E quando nós dizemos aqui, ou quando nós declaramos aqui, fui adotado como filho, nós estamos pregando as Escrituras e dizendo, éramos homens e mulheres caídas, mas agora somos chamados de filhos e filhas no banquete. Você pode participar da mesa, desde que você tenha um encontro com o amado. Eu gostaria de perguntar para você, antes de encerrar essa palavra, você já teve um encontro com o amado? Porque não é um encontro com a religião, não é um encontro com a doutrina, não é um encontro com um culto ou com uma personalidade. É um encontro com o amado. Talvez você não viveu a transformação que você está procurando na sua vida porque você só encontrou a religião. Talvez você não está encontrando a descendência que você tem direito no seu coração porque você só encontrou um compêndio de doutrinas para responder. Talvez eu falo a homens e mulheres que há anos compartilham de uma tradição, encontraram a tradição, encontraram um clube social, encontraram uma posição no meio das pessoas, encontraram uma família, mas ainda não encontraram o amado. A nossa vida não é transformada enquanto não encontrarmos o amado. É lá que a nossa vida é restaurada. Do contrário, são paliativos e verniz pessoal que se apresentam à nossa vida. Por isso, o exemplo e a lição da história de Mefibosete é que apesar da vergonha, você tem lugar na mesa. Essa mesa é para você e para mim. E é também para Mefibosete no texto bíblico. Porque Davi começa a chamar os filhos para a ceia real. Imagine só, os filhos de Davi, você conhece alguns? Salomão, homem mais sábio do mundo, por favor, se apresente à mesa. E vem Salomão, com toda a sua sapiência e a sua postura de erudito, e se senta à mesa. Absalão, Miss Universo, o homem mais belo do mundo na época. Venha, Absalão, e tome seu lugar à mesa. E a protuberância torácica daquele homem despontava na mesa. Amnon, forte guerreiro, venha tomar o seu lugar à mesa. E vinha e sentava-se. Tamar, princesa das vestes talares e coloridas, venha e tome o seu lugar. E entrava Tamar, cheirando o bálsamo das princesas e exalando aquele odor sobre aquela sala. Então todos se sentam à mesa. Absalão vai pegar o pão e Davi fala, não, ainda não, está faltando filho. E Absalão diz, mas pai, estão todos aqui, os nossos 17 irmãos já estão à mesa. E Davi diz, não, está faltando alguém. Como assim, pai? Está faltando o meu filho. Está faltando um filho meu nessa mesa. E diz, onde está Mefibosete? Mefibosete, tome seu lugar à mesa, você também é meu filho. Onde está você, Mefibosete? Venha também. E Mefibosete vem, rastejando as duras penas, para tentar se encontrar à mesa do rei.
Ninguém come à mesa enquanto o filho não senta. Há um filho perdido, há um filho esquecido, há um filho indigno, há um filho que as pessoas consideram imprestável, há um filho que foi abandonado, há uma filha que foi deixada, e Deus diz: não tome o lugar à mesa, porque eu estou esperando o meu filho ainda. E Mefibosete vem às duras penas tentando encontrar o seu espaço, só que ele não consegue sentar na mesa sozinho, ele precisa de ajuda. Como você e como eu não conseguimos sentar à mesa sozinhos, nós precisamos de ajuda. E então a palavra de Deus diz: prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, e certamente bondade e fidelidade me seguirão todos os dias, me pegarão no colo, me colocarão à mesa do rei, me posicionarão na descendência real, me colocarão como filho e como filha, restituirão a minha identidade e a minha dignidade. O seu lugar é na mesa, e o Pai não descansa enquanto você não sentar lá. Um Deus que te caça, que te procura, que explora cada espaço desse mundo para dizer e revelar a graça dele em Jesus. E Deus diz: eu não vou admitir que a minha filha e meu filho não se sentem à mesa. O seu lugar não é mais comendo migalhas desse mundo, o seu lugar é sentado à mesa. E o milagre da mesa, que acontece quando bondade nos coloca, a graça nos coloca, é que a toalha da mesa encobre todas as deficiências, todos os defeitos de Mefibosete. Do peito para cima, Mefibosete era igualzinho a qualquer filho do rei. Muitos não sabiam que debaixo daquela toalha haviam pernas retorcidas, musculatura atrofiada e joelhos esfolados. Mas isso era coberto com a toalha da mesa real, a toalha da graça. Você não precisa mais esconder os seus defeitos. Você não precisa mais esconder as suas falhas. É só vir para a mesa, que tudo isso é coberto com a graça de Jesus Cristo, que derramou sobre a nossa vida o abundante amor do Pai. Se Davi é o modelo de Jesus que chama Mefibosete à mesa, Jesus não poderia fazer diferente, porque naquela noite, tendo tomado o pão, ele o partiu e deu a cada um de seus discípulos. E quem estava na mesa? Tomé, o incrédulo; Pedro, o impulsivo; Judas, o traidor. E Jesus diz: venham à minha mesa todos vocês, porque o que vocês merecem é a mesa. As pessoas dizem que você merece a punição dos seus erros. Essa semana alguém disse para você: aqui se faz, aqui se paga. Não falaram isso para você? Eu quero dizer para você que isso é mentira do diabo. Você não precisa pagar pelos seus erros mais, porque a graça de Jesus te cobre e te liberta, e cobre os seus defeitos e as suas deficiências com o amor dele. Embora as consequências estejam aí, você não precisa ser refém delas. Por isso, Jesus coloca na mesa Judas, Tomé, Pedro e companhia e diz: vocês têm lugar à mesa, como Mefibosete tinha lugar à mesa de Davi. Vocês também participam do meu pão, e vocês também participam do meu cálice. Tomem o cálice transbordante, porque esse é o cálice do Salmo 23. Este é o cálice da promessa que transbordaria sobre a nossa vida. Não é a nossa prosperidade, não é o que fazemos nessa terra, não é o que conquistamos como seres humanos. É o cálice transbordante da graça de Deus em Cristo Jesus, sangue derramado por você e por mim. E ele diz: bebam do meu cálice e transbordem, porque Jesus cumpre e define e completa a promessa de Isaías 61:7. Em lugar da sua vergonha, vocês terão porção dupla de honra. Porque na mesa, Deus não dá por migalhas, Deus dá porções. E Ele faz o cálice transbordar. E transborda de graça, e transborda de amor, e transborda de misericórdia, e transborda de fidelidade. Então você, essa noite, é convidado à mesa do Senhor. Todos vocês que aqui estão. Essa mesa não exclui a ninguém, porque é a mesa do convite para dizer que você tem lugar à mesa. Se alguém disse para você que você não era digno, ou que você não merecia, eu quero dizer uma coisa para você: essa pessoa acertou em cheio. Porque quem de nós é? Quem de nós merece estar numa mesa tão santa como essa?
Quem de nós pode chegar a um lugar como esse e dizer: eu posso comer da mesa porque a minha vida testifica disso? Quem de nós, irmãos? Os hipócritas, os impostores, os religiosos podem dizer isso. Mas os Mefibosetes dizem: eu não mereço. E o rei Davi diz para Mefibosete, como Jesus diz para nós: você não merece, mas a minha bondade te traz à mesa. Sente-se à mesa e não se sinta culpado por isso. Sente-se à mesa e não se sinta indigno por isso. Sente-se à mesa, porque tem um lugar para você nessa mesa. Por isso eu convido você a, nesse momento, fechar os seus olhos para a gente orar juntos. Senhor, muitos homens e mulheres não se sentem dignos de estar à mesa. É hora do Senhor mostrar para eles que eles estão certos, em parte, porque a sua graça os convida e os chama para a tua presença. Pecadores que mereciam a morte, receberam de graça a vida. Senhor, tem gente tomando essa ceia com senso de dignidade. Eu queria pedir que o Senhor trouxesse um profundo quebrantamento ao coração religioso e orgulhoso nesse momento, porque ninguém de nós pode sentar na mesa sozinho. Só podemos sentar à mesa pela graça e pela fidelidade do Senhor. Pela graça e pela fidelidade do Senhor. Mostra isso para essa igreja, Senhor. Mostra isso para que a gente participe da mesa de uma maneira digna, onde nós sabemos que tudo que o Senhor fez na cruz é para que a gente pudesse ter lugar na mesa e participemos dela com o coração quebrantado, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar essa canção e você vai poder sair do seu lugar. Eu queria que você não perdesse o foco, que você tomasse, que se quisesse ficar perto da mesa, se você quiser orar com a sua família, se você quiser juntar com alguma pessoa que está sozinha, orar junto, como você quiser, mas é um tempo seu com o Senhor, não tenha pressa agora. Seus filhos estão sendo ministrados também lá agora. Gaste esse tempo para saber o que é a mesa de Deus na sua vida e para restaurar esse encontro maravilhoso com Jesus Cristo que está aqui nesse lugar. Se coloque em pé, por gentileza, no seu lugar. E todos são convidados a vir e pegar do pão e do cálice e participar da mesa da dignidade. Pode vir à frente e pode vir aos lados para participar.